Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para estou seguindo uma calorosa salva de palmas. Meus amigos, tudo bem? Vieram na fé? Vieram em nome de Jesus? Então vocês estão com tudo, porque quando nós agimos em nome de Jesus, as portas se abrem. E para nós precisamos que as portas espirituais se abram, para nós entendermos o nosso direito em Cristo que nos pertence, e aí reivindicarmos e termos a bênção. Não adianta você só querer que Deus abençoe. Tem maneiras de você chegar diante dele, porque ainda não estamos completos na salvação, o que ocorrerá somente no céu. Então aqui nós temos que usar a fé para manter contato com o Senhor Deus. A nossa autoridade é real, mas não é como será quando estivermos no mundo vindouro, lá na eternidade com Ele. E o nosso trabalho agora é lutar contra as potestades, principados, espíritos malignos que dominam as pessoas que ainda não têm essa sabedoria de Deus, e com paciência intercedendo, e Deus vai abençoando, e aí a obra vai sendo feita. E nós estamos felizes com aquilo que temos visto Deus operando poderosamente. Por exemplo, nós temos aqui a reunião da manhã, depois a da tarde, em que Deus operou muito, e o pastor Jaime, ele que fez a garimpagem dos testemunhos. Eu queria que colocasse agora, já para alegrar o seu coração, porque Deus vai operar bastante aqui hoje. E maestro, por favor, coloca para nós. Vai aqui o azul, fala, irmã. Pastor Jaime, eu estava com uma dor na minha perna há mais de meses. Eu vim de ônibus de Franca até aqui com muita dor. E graças a Deus agora sumiu, não estou sentindo nada. Como é que você estava andando? Eu estava andando mancando, tinha dia assim que eu custava levantar do sofá, de tanta dor. Agora você vai sentar, vai levantar, vai sentar de novo, vai levantar de novo e vai para o corredor caminhando. Como é que você estava andando? Imita. Muita dor. Acima. Isso já há bastante tempo. Foi o que mesmo que você falou? É uma dor, parecia assim, cãibra, só que 24 horas por dia. Agora anda normal, agora sem dor nenhuma. Aqui nós costumamos falar que é pista de corrida. Aqui, ó, aqui é pista de corrida. Mesmo com a sua sandália, ele dá uma corrida aqui agora. Oh, glória a Deus. Jesus é bom. Volta para o seu lugar louvando a Deus. Sim. Não conseguia fazer isso antes? Não. Fazia, mas para levantar tinha que receber apoio, porque eu não conseguia levantar. Não sinto mais nada, graças a Deus. E foi um sonho realizado. Eu tinha muita vontade de conhecer aqui a igreja, né? E vim, e graças a Deus recebi minha cura. Quem curou a senhora? Senhor Jesus. Lá em cima na galeria. Estava com dor nos meus pés, agora passou. Estava andando também com dificuldade? Graças a Deus, Tirei até o sapato, mas tudo bem. Pode mostrar o seu pezinho? Ai, tá aqui, lá Mostra. fora. Ai, Aqui. eu não cortei a unha. Não me dei a unha ainda, pastor. Não mostra meu pé, não. Como é que você estava andando? Como é que o senhor estava andando? Tava andando, mas estava com o pé doendo. E agora passou, graças a Deus. Já passou. Vai botar a sandália lá então. Agora eu vou botar o sapato para você. Isso, bota o sapato. Faz muitos anos meu braço caiu 3 vezes, né? A primeira vez eu tive que tomar anestesia geral para voltar no lugar. Depois caiu novamente. Mas como é que é cair? Caiu no chão? É assim, eu fui socorrer a minha filha e eu caí, bati o cotovelo assim no chão e o braço levantou. Entendi. E saiu do local, deslocou. Aí fui para o hospital, tomei anestesia geral para que ele voltasse no local. Coisa certa, para botar no lugar. Aí depois passou um tempo, caiu novamente. Aí o médico disse assim, agora se cair pela 3ª vez, você terá que colocar um pino. E o braço caiu de novo.
Aí eu estava orando Olha que coisa bonita a pessoa que está fazendo. Eu estava orando junto com a minha mãe estava enferma, tinha feito uma cirurgia e eu estava cuidando dela quando aconteceu isso. Aí nós começamos a orar e eu fui para a sala, coloquei a mão no braço e falei, pelas feridas de Jesus eu fui curada. E o braço voltou no lugar e eu consegui fazer todas as minhas obrigações. Agora estou fazendo uns 2, 3 meses, voltou a dor. Eu não conseguia nem estender as roupas. E agora? E agora, graças a Deus, vai estender a roupa, mulher de Deus. E não vai cair mais, não. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Amém. É isso aí. Com Jesus só tem alegria, pessoal. Graças a Deus por isso. Obrigado, Jesus. Irmãos, eu estou com uma série de ensinamentos de Deus para nós, lá em Malaquias, capítulo 2. E muito importante isso. E a responsabilidade dos sacerdotes daquela época, porque eles estavam fazendo uma coisa que Deus odeia. E Deus não gosta disso. Ele começa assim no capítulo 2, Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Ele é vizinho de Mateus, o próximo é Mateus. Voltou ali um livro, você está em Malaquias. Capítulo 2, versículo 1. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Porque os sacerdotes começaram a criar umas regras. E naquele tempo, o pessoal que depois que já tinha ido para a Babilônia, estavam de volta, Malaquias foi o último livro da Bíblia a ser escrito do Velho Testamento. Depois dele passaram-se cerca de 400 anos sem revelação alguma. E eu comparo assim, o Israel estava no Egito, muito bem, e José morreu, o faraó morreu, eles passaram a ser escravos e ficaram esse sofrimento por 400 anos. Não tinham luz. Aí Deus deu a Moisés, Moisés foi lá e resolveu a situação. E trouxe eles para a Terra Santa. E eles aqui estavam fazendo uma permissão que a Bíblia não dava. O judeu casava com a judia, é normal isso, e Deus assim disse que não podiam casar fora deles. Para quê? Porque a mãe que ensinava os filhos. Se uma mãe ali que tinha uma cultura de deuses, casasse com deles, e os filhos então seriam o quê? Seriam o que ela ensinaria, ia prostituir o povo. Mas o judeu, depois que estava casado com a judia da terra dele, com o passar dos anos ele queria uma pessoa mais nova. E chegava lá a falar para o sacerdote, eles estavam permitindo. Então por isso que Deus diz, isso aqui vos toca a vós. O versículo 6 fala assim, a lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muito das iniquidades. Deus estava reconhecendo que eles fizeram o que era certo, mas aí mudaram. Porque os lábios, e por que fizeram? Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei. Porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos, na igreja, né? O pastor é o anjo da igreja. Qual a nossa obrigação? Pesquisar na Bíblia, orar, sentir de Deus o que falar para o povo. A gente não tem aí arapongas que fica ouvindo o que você fala para dizer, o pessoal está assim. Não. É Deus que fala com a gente se prepara e entrega a mensagem como essa que eu estou entregando aqui. Talvez você nunca ouviu falar que estava acontecendo lá, mas estava acontecendo. Aí trazia uma moça nova, dava atenção para ela, a outra ficava chateada, ficava humilhada, e não foi por isso que Deus fez. E depois você vai aprender muito aqui agora nesses casos. Aí no versículo 8 ele diz, mas vós vos desviaste do caminho, e a muitos fizeram tropeçar na lei, corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas. Aí ele começa dizendo, Malaquias, não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais, a aliança que fizeram com Deus? Aí ele fala, Judá foi desleal, aí a abominação se achou em Israel. Por que ele divide aqui? É que depois que Davi morreu, o Salomão assumiu, e o Salomão deu um péssimo exemplo no final da vida dele.
Ele casou com 700 mulheres, que loucura, e ainda tinha 300 quebra-galhos chamados concubinas. Aí o povo já começou a se desviar. E assim foi fazendo a coisa. O nosso amigo Roboão, que era o filho dele, quando começou a reinar, que também não era de moral elevada, e era muito tenro, era um jovem que não estava preparado para a vida. Ele então, ouvindo os colegas dele, começou a apertar eles. E o povo reclamou, mas ei, nós não estamos conseguindo pagar tanto imposto, seu pai já tinha aumentado, eu vou ser pior do que o meu pai. Aí eles se uniram, eram 12 tribos, 10 saíram dali, formaram o reino de Israel, com o nome Israel. Samaria, Reino do Norte ou Efraim. Tinha 4 nomes que eles deixavam para lá. E isso aqui ficou como Judá, só 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, houve essa separação. Esses aqui foram bons, mas estou falando isso aqui por causa do que vem em seguida agora. Judá foi desleal. Isso no reinado aconteceu de Josafá. Bom rei, fez tudo direitinho. Porém, o Josafá foi visitar o rei do reino do norte, de Samaria. E fizeram amizade. E disse, entraram em conta, eu tenho um rapaz lá que agora vai ser rei, você tem uma filha também que está no ponto de casar, vamos casar os dois? Aí casaram. Aí Deus disse que ele foi desleal, porque aquele pessoal estava servindo a deuses, eles saíram de somente o Senhor, estava com Baal, e estavam também com Azerá, e outras coisas que faziam. Aí o que ocorreu? Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor. Isso aqui é muito forte. Ele não podia ter feito o que fez, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Essa menina chamava Atália. O casamento foi uma peste. Por quê? Aí logo teve vários filhos, o filho de Josafá já assumiu, o pai morreu, ele era o rei agora. E o que ocorreu? A rainha, quando viu que o filho dela morreu, o esposo dela, melhor dizendo, rainha não, a mãe da Atália, da rainha, quando viu que o genro dela, o rei, havia morrido, ela então mandou matar todos os netos. Um escapou porque era pequenininho de colo, a mulher do sacerdote escondeu lá, porque ela queria ser a rainha, e foi uma rainha louca. O negócio aí ficou sério mesmo. Aí Deus está dizendo aqui o que fizeram. Judá foi desleal, abominação se cometeu em Israel e Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama. Deus quer santidade no casamento, Deus quer santidade no relacionamento. Nada desse negócio de abusar de uma pessoa só por causa de idade, qualquer problema. Não, isso está errado. E se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor, agora vem a sentença, extirpará, arrancará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. O que é isso? Havia sacerdotes que tomavam conta do povo, mas não tomaram conta. Deus ia extirpá-los de lá. Outros é que respondiam, é que atendiam as pessoas. O que é isso? Isso é isso. Mas estavam mudando, esquecendo a palavra de Deus. O homem de Deus não pode ser assim. Se Deus dá uma mensagem forte, e essa mensagem fizer que metade da igreja vai embora, ele tem que aceitar. Porque não estava na igreja para servir a Deus, estava na igreja porque era um lugar bonito, sei lá, mas com algum outro interesse. E o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos, o chefão dele, do sacerdote, também seria extirpado. Deus está dizendo, a minha casa é casa de santidade. Versículo 13, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos. Então, na hora que eles iam orar, eles faziam uma coisa tão emotiva que todo mundo achava que eram espirituais. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que Ele não olha mais para a oferta. Deus não está olhando mais para isso, nem aceitará com prazer da vossa mão. Se não houver santidade na igreja, na nossa vida, a igreja acaba. Se não houver santidade na sua casa, o seu casamento acaba.
Os filhos vão ser pessoas que não vão ter respeito por nada. Infelizmente, em muitos lugares isso acontece. E isso já aconteceu, isso 400 anos antes de Jesus nascer, o Malaquias estava explicando isso para o pessoal. Ele foi o último profeta do Velho Testamento, e dizendo, mas a culpa é essa. O Senhor Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não adianta falar, não, está tudo bem, tudo bem. Não, não está bem. Tem que acertar. Vamos acertar, vamos buscar Deus, vamos nos consagrar, porque a vida é séria. E se não fizermos isso, nós seremos os responsáveis, porque um dia você vai descobrir o motivo. Vocês não falaram nada disso comigo? Vocês deixaram eu fazer? Não, não pode. Tem que ser igual, está na palavra de Deus. A menos que a pessoa não queira ter um futuro eterno lá no céu. Porque no céu só entrará a pessoa que reaceitou Jesus, que mudou de vida, que nasceu de novo e que agora está servindo a Ele. Não, missionário, uma vez salvo, salvo para sempre. Não está na Bíblia isso. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então nós temos que tomar jeito para fazer um povo de Deus sadio, ou seremos responsabilizados. Nada de tentar fazer uma coisa artificial. Agora, derrame os seus problemas diante de Deus, chore bastante. A Bíblia não fala isso. Você tem que resistir ao diabo e ele fugirá de você. Tem que trazer a mensagem verdadeira. Mas essa não está despertando, então nós vamos fazer um jeito. Não faça jeito diferente. Fica firme, porque um dia nós vamos dar conta ao Senhor Deus, e graças a Deus que Ele gosta da gente, amém? Então, todo dia nós estamos dando 2 estudos, outro agora é em Marcos, esse foi Malaquias, não vai ser para sempre, esse é dessa semana, mas o Marcos até o dia que Deus falar que basta para nós, e hoje vai ser um assunto muito importante, que é em Marcos capítulo 2, versículo 18, a respeito do jejum. Então vamos estudar o jejum aqui, todo mundo, para nós sabermos quando é que eu jejuo, quando eu não jejuo, para que eu jejuo, para que eu não devo jejuar. Ora, está escrito, os discípulos de João Batista, e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe, foram a Jesus, por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Aí Jesus precisava dessa pergunta para poder explicar tudo direitinho. Aqui está tudo sobre jejum. E Jesus disse-lhes, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. O que é isso, missionário? Você. Se eu estou sendo usado por Deus, eu não preciso de jejuar. Eu estou em comunhão. Estou na festa do casamento. Falando que o evangelho é como se fosse uma festa de casamento, onde nasce filho sempre, pessoa sendo salva. Está fazendo assim uma comparação. Aí ele disse, então não precisa jejuar. O esposo está com eles, tudo bem. Se você está bem com Jesus, você ora, sente a presença dele, você determina, acontece a obra e tudo. Mas se começa a carne a entrar no seu coração, aí ele explica, vamos para o versículo 20 agora. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. De repente você parece que está sozinho. Missionário, tem um céu de bronze sobre a minha cabeça, eu oro e Deus não me responde, eu mando o mal embora, ele não sai, já determinei, já fiz tudo e não está acontecendo. Aí você vai orar, porque Deus vai mostrar a você, nesse jejum, o que é aí? É uma consagração, aí você faz a abstinência de alimentos, pode ser um jejum só de meio período, meio-dia, pode ser um jejum durante o sol, enquanto o sol estiver no céu, brilhando, eu não vou jejuar. Então eu vou comer antes de amanhecer o dia e vou comer depois ao anoitecer. Por um tempo, mas se tem um motivo justo, você não está sentindo a presença do noivo, você quer. Jesus, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo ficar 5 minutos ajoelhado. Antigamente ficava 2 horas falando contigo, eu já não falo mais. Alguma coisa está acontecendo e você jejua. Versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo rompe o velho e a rotura fica maior.
Quer dizer, se a veste é velha e você vai colocar um remendo novo ali, não vai dar certo. Porque a doutrina é velha. Então você não pode fazer agora um remendo nela. Você tem que ter só doutrina nova. A veste velha rasgou, então que fica rasgada. Eu não vou rasgar a nova para colocar. E a nova vai durar o tempo necessário, que também vai perecer um dia. E o 22 explica melhor. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Odres velhos. O que são os odres velhos? São aquelas coisas de cerâmica que faziam antigamente, que ainda faz no interior, para você ter lá, pôr uma moringa, para pôr água e essas coisas. Então, quando a moringa é velha, e se colocasse o vinho novo, o que ia acontecer? Do contrário, o vinho novo rompe, porque ele vai fermentar, e entornar-se-á o vinho. E os odres estragam-se, e os vinhos estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Quer dizer, não fique pegando agora do Velho Testamento, mas lá jejuava por isso, lá jejuava por isso. Mas aquele caso é um caso do Velho Testamento. Nós não estamos naquele tempo da lei em que não tinham essa liberdade com Deus. Hoje nós estamos na nova lei, a lei da liberdade em Cristo. Ela está escrita em Tiago 1:25. Todo o Novo Testamento é a explicação do Velho. Pega-se a doutrina do Velho, medita e vai ver no Novo o que Paulo falou, o que Tiago falou, o que Pedro falou, o que João falou, o que Jesus falou. Aí que nós vamos praticar. Tem cristãos, não, eu já sei, vou jejuar até Deus me curar. Coitado, está jejuando há 2 anos aí, está magérrimo, não consegue, está interferindo na saúde dele, mas o que eu vou fazer? Não faça. Hoje Deus abençoa, não é pelo jejum, é por crer. É porque Ele nos dá fé quando nós ouvimos a palavra, damos atenção à palavra, recebemos a palavra, surge aquela certeza no nosso coração que aquela bênção é nossa, aí a gente vai buscando a Deus, expondo o problema. Numa hora dessas, quando a gente nem mesmo espera, o pastor é usado por Deus, ele dá uma palavra, a gente crê naquela palavra e Deus então opera em nome de Jesus, mas não pelo jejum. Eu, por exemplo, tinha 20 anos, quando fiquei sofrendo das vistas, eu sempre conto esse caso, que é um caso muito elucidativo, e quando eu orava, eu dizia a Deus, o que está acontecendo? E tal, mas eu não sabia, só eu ia todo dia aqui, aí falaram que era problema de vista, eu fui ao médico, ele me deu um óculos, realmente, quando eu usei o óculos, sumia, mas se eu tirasse o óculos, batia. Era astigmatismo. Mas eu passei 4 meses orando que eu não sabia determinar. Falei, Deus, eu não aceito isso. Eu tenho 20 anos. Como é que eu vou ficar usando óculos? E amanhã eu vou ser pregador. Eu deixei de estudar em Moscou medicina, que eu tinha ganhado uma bolsa lá, porque o Senhor falou comigo. Com o meu poder você vai curar mais pessoas do que com o médico e vai levá-las para o céu. Mas pai, eu estou aqui agora sofrendo. Eu estou lhe pedindo essa direção. E orava, lia, mas não tinha o entendimento completo. Aí um dia eu estava na minha igreja, uma semana de oração que estava fazendo, de 8 a 9, e lá era reloginho, 8 horas todo mundo estava ali, 9 horas todo mundo saía. O pastor despediu, aquele dia eu parecia que estava meio elétrico. Saía, já peguei um ônibus para ir para minha casa, passei num túnel chamado de Laranjeira para Cotumbi, e vi escrito assim, aqui cura divina e milagre. Senti, eu tenho um toque no ônibus ali, ele parou no ponto, saltei e fui para lá. O pastor estava atrasado 1h45 para pregar, era 7h30 começava a reunião, e ele foi cantando, parecia que Deus foi, espera que eu vou dizer na hora que você vai fazer a coisa. Quando eu entrei, falei assim, todo mundo fica de pé, vamos fazer uma oração agora, para começar, que eu já vou pregar. Não, fica de pé que eu vou ler a Bíblia, né? Tinha esse costume. Aí ficaram de pé, eu já estava chegando e fiquei de pé. O que ele leu e pregou em 5 minutos é tudo que eu precisava ouvir. Aí senta aí, nós ouvimos sentados. Aí que terminou e falou assim, agora quem precisa da oração minha, fica de pé. Eu fiquei na hora lá onde eu estava. Dá um passo à frente, eu dei. Falou, curve a cabeça, curvei. Quando ele orou, eu senti passar entre o óculos e os meus olhos um vento. Não sei explicar como.
Aí tirei e falei assim, nunca mais te uso. Coloquei no bolsinho da camisa e nunca mais precisei. Fui ao médico, o médico disse que eu não tinha nada e tal, e graças a Deus por isso. Então, mas eu não tinha que jejuar para poder, eu não estava em pecado, eu estava buscando a Deus. E por que eu não seria curado? Então, veio aquela palavra de fé e tal. Hoje o Novo Testamento não tem mais igual ao Velho Testamento. Eu vou fazer uma promessa, se Deus me curar, eu vou dar tanto. Deus não está pedindo isso de você. Pode ser que num caso especial ele fala para você fazer um voto, mas não é praxe disso. Hoje você tem que ouvir a palavra, vem a fé no coração, você ora com aquela fé e acabou. E creia, porque você pode orar a oração mais forte que for. Se você não crer, não acontece. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Não é se orares, não. Então você tem que orar. Mas para você ver a glória de Deus fazer a obra, você tem que crer. Aí é no emprego, para mudança de vida, melhorar, você ser uma pessoa abençoada, é o que Deus está falando com você. Aí ele diz aqui, e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Não, tem que pôr em odres novos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos, estrutura nova. O Evangelho, que é a boa notícia, o Novo Testamento, é a estrutura nova, onde entra essa revelação que vai operar e nós vamos ser abençoados. Amém? Nós vamos agora, todo dia eu estou dando um pedacinho aqui, tem coisa boa aqui para nós aqui, e nós vamos chegar, ainda falta mais 3 cultos, que vamos terminar essa doutrina aqui, para você nunca deixar o inimigo passar rasteiro em você. Nós vamos agora à novela da vida real. Eu vou encurtar um pouquinho tudo para poder fazer uma oração maior com você em nome de Jesus. Maestro, por favor, coloque a novela para nós. Roseli se converteu em 1989, mas sentiu as consequências de se afastar e tinha uma vida atribulada. Tinha vultos, vozes. Ela via vultos toda hora, o quarto dela era extremamente carregado, a casa vivia as coisas quebrando, coisas quebravam assim do nada. Era uma casa bem carregada, as coisas aqui eram bem difíceis na época. Foi aí que dentro do ônibus, indo trabalhar em São Paulo, eu encontrei uma jovem senhora, por nome de Cris. Aí ela falou assim, você é crente, né? Eu não tinha falado nada para ela. Você é crente, né? Eu falei, sou sim. Ela falou, de que igreja? Eu falei, a igreja. Ela falou, então, eu vou na Igreja da Graça. Eu digo, e aqui tem Igreja da Graça? Aí marcamos um dia, num domingo de manhã. Marcamos e eu fui conhecer a Igreja da Graça. E foi lá que eu me achei. Depois que ela firmou mesmo na igreja, ela mudou muito. Meu lar é uma casa de bênção. O Espírito Santo mora aqui comigo, né? Não tem mais perturbação. E pouco tempo depois, aí o pastor que estava lá, ele fez uma caravana para ir no Show da Fé. E eu fui nessa caravana. Aí depois ele fez outra, eu fui nessa caravana de novo. E sabe quando vem aos poucos, quando o RR fala, quem tiver uma enfermidade, eu lembro que ele falou assim, quem tiver um problema na coluna. E eu tinha esse problema na coluna. Eu abaixava e eu travava. Eu não me levantava mais. Para me levantar de um sofá, eu precisava da ajuda dela. Foi através do missionário, a cura da coluna. Ele orou para todo mundo, na hora de levantar a mão, eu não levantei. Não. E a vergonha? Não levantei a mão e eu só vim perceber depois. Sabe, no dia a dia, você vai fazendo as coisas e você vai pegando um pezinho ali. E eu via que eu não travava mais. E minha coluna também não doía mais. Após a cura da coluna, Roseli começa a sentir dores no joelho no ano de 2022. E aquilo dali incomodava muito. Eu vivia com o joelho inchado. Às vezes eu evitava até usar uma saia, porque aparecia, né, a diferença de um joelho para o outro, né? Teve alguns dias que ela teve um pouco de dificuldade de descer as escadas para ir para a igreja por causa do joelho. Ela subia essas escadas para vir aqui para cima. Eu tinha que subir ela porque ela não conseguia esticar a perna para subir as escadas. Tinha dias que ela chegava do trabalho e ela sentava lá embaixo na escada até alguém aparecer para ajudar a subir a escada.
No dia 27 de julho de 2024, Roseli participa de uma poderosa reunião com o missionário R.R. Soares, firme na fé. Você foi o quê? Foi o joelho, pastor. Tem umas 3 semanas que eu tô com o joelho inchado, ainda tá um pouco inchado ainda. E eu não estava mal conseguindo subir as escadas da minha casa, porque dói muito mesmo. Mas eu falei, hoje eu vou buscar a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Agora não tá doendo mais. Eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Eu não conseguia fazer. Levantar nem não, se levantar? Não. Pode ver que ainda tá meio inchado. Eu não fazia isso aqui, ó. Eu não segurava assim. Glória a Deus. Ela já sabe sozinha, ela já faz tudo sozinha, não precisa mais de ajuda pra nada, graças a Deus. Essa casa, então, ela vive virando, cata o sofá pro lado e muda o sofá pro outro e arrasta coisa. Então, tá maravilhoso. E hoje, eu sou uma pessoa feliz. Eu acho que eu nunca subi uma escada com tanta vontade na minha vida. Só gratidão ao Senhor, só gratidão ao Senhor. E essas lágrimas de hoje, igual eu costumo falar para as irmãs, são lágrimas de felicidade, de agradecimento ao Senhor. Mudou tudo, mudou tudo. Vamos aplaudir a Jesus, pessoal. Assim como eu também fui numa reunião especial, que o pastor esperou 1h45, eu estou até para encontrá-lo agora, porque ele deve ser uns 6 a 8 anos mais velho do que eu, para a gente poder almoçar junto e relembrar o dia que eu fui curado das vistas. Pouco tempo eu falei com ele, mas depois muitas viagens não deu. Vou marcar um dia desse aí para a gente poder relembrar, porque foi usado por Deus. E graças a isso foi aos 20 anos de idade. Eu estou com 57 anos sem precisar do óculos, enxergando normal. Mas bati, eu lutei, não sabia determinar, hoje é mais fácil. E deixa eu falar com você, nós vamos agora ver as missões. O que nós estamos fazendo pelo mundo? Essas missões aqui, nós vamos ver um pouquinho da Rússia agora. O que está acontecendo lá? Coloca para nós. Devido à enorme extensão da Rússia, ela ocupa 2 continentes, o europeu e o asiático. E é neste amplo espaço que há anos começamos uma importante missão, a de levar o Evangelho de Cristo. Dr. Soares, falo aqui da Rússia e meu nome é Ina Kimenko. Eu estava acompanhando o seu programa na internet e orei com o Senhor. Na mesma hora, meus nódulos desapareceram. Depois disso, eu comecei a sentir dores terríveis devido a um problema nas partes íntimas. E cheguei ao ponto de não conseguir me levantar da cama. Novamente, orando com o Senhor, fui tocada por Deus e fiquei completamente livre. Por isso, agradeço a Deus e ao Senhor, Dr. Soares, pelas transmissões ao vivo. A vida preciosa que Deus nos proporcionou deve ser apreciada da melhor maneira, ou seja, ser de acordo com o coração dele. Eu senti de patrocinar o meu marido devido à minha sogra dizendo que eu senti o Divino Espírito Santo falando comigo que eu ia saber até o valor. Aí quando ela saiu aqui de dentro de casa, eu, sem mais sem menos, eu senti uma chama acendendo dentro de mim, assim, um fogo, assim. E falou para mim que eu tinha que patrocinar o Jair. Aí eu peguei e patrocinei ele, a firma. Daí ele parou de tomar cerveja, porque isso serve para abrir outras igrejas no país todo, né? Que nenhum missionário está abrindo, né? E falar da palavra de Deus onde a palavra não vai, que é proibida, né? Não é só a gente pensar na família da gente, né? A gente ajudando as outras pessoas, né? Deus pega e ajuda a gente, né? Com as bênçãos. Vale a pena investir no campo missionário. Afinal, é a certeza de esta e as próximas gerações serão iluminadas pela luz da palavra de Deus. Irmãos, o trabalho está muito lindo. Agora nós temos a pessoa que traduz para o russo, tem várias. Elas trabalham para a gente. Eu estou pregando em português, agora deve estar traduzindo também. Deixa eu ver aqui para não errar para você. Esse culto está sendo traduzido em 16 línguas e russo também está. Então lá em Moscou, é muito comprida a Rússia, como vimos ali, dois dois continentes, que é o asiático e o europeu, e tem
É muita extensão, mas nós estamos presentes lá e também pela televisão. Deus está nos abençoando e muitas pessoas são curadas. Um tempo atrás recebi um testemunho que eu mostrei a cura daquele menino que foi lá em Ribeirão Preto, que quando ele foi nascer, o doutor usou aqueles fórceps para tirá-lo da mãe e o braço saiu deslocado. Então ele só andava assim, e ia esticar, chorava. Estava com 2 aninhos. Aí na hora da oração, eu falei assim, faz que você não podia fazer. Ele fez assim, tchum. A avó dele ficou chorando lá e contando. A mãe nem foi, a avó que estava presente e viu a coisa. Não dói mais, vó, não dói mais aqui e tal. Aí a mãe dele lá, aí tinha também um testemunho de Curitiba de um que tinha os pezinhos tortos. Foi esse aqui. Quando ela viu a mãe lá, a mina, ela tinha uma criança que tinha as pernas tortas. Esse é Jesus. O senhor no Brasil curou esse rapazinho, esse menino com 2 meses de idade, dos pezinhos tortos. Curou também aquele do braço aleijado. O senhor pode curar minha filha? Quando ela terminou de orar, vem a filha lá assim. Oi, mãe. Ela não aguentou da coisa. Deus está fazendo um trabalho. Agora, quem patrocina é que vai um dia ser responsável, é o responsável hoje e vai ser galardoado, recompensado pelo Senhor Deus, pelo que está fazendo. Como é que eu faço para poder ajudar missionário? Eu não quero todo mundo. Eu acho que isso aqui tem que ser uma coisa que a pessoa vai na certeza. Eu não quero enganar ninguém. Se fosse para enganar, eu não estaria aqui. Estaria em qualquer outro lugar, menos aqui. Seria um mágico que faz as coisas e que engana. Mas graças a Deus nós não precisamos disso. Se você sente o desejo de ajudar e sabe até a quantia, Deus falando com você. Aí é uma aliança entre ele e ele, que eu não posso nem participar. Eu vou pedir para passar esses 2 papéis, você pega, aqui você vai escrever o seu pedido de oração. Aqui tem uma oração ao excesso de Deus que eu fiz. Aqui estão as contas do banco para você depositar. Aqui você preenche os seus dados e aqui nas costas você faz o mesmo pedido que eu aqui coloca. Esse volta para mim para eu poder orar por você. E aqui sempre que você for orar, você vai lembrar do que você pediu. E até Deus dá a bênção para você. Isso se você sente. Eu não quero forçar ninguém de jeito algum. Eu prefiro perder tudo que nós estamos fazendo do que uma pessoa falar, mas você me enganou, você forçou. Não vou forçar ninguém. A pessoa sente no coração e pega. Sempre foi assim, desde que eu comecei na televisão em 1978 e vai continuar sendo sempre assim, porque o nosso Deus, Ele nos ama e fala ao coração. Foi a Sol que falou para essa senhora aí, que ela ia ouvir a voz de Deus e ia saber até a quantia. Então, enquanto você vai fazendo, eu quero falar com quem está em casa. Missionário, eu queria fazer uma ajuda, nós estamos precisando. E se você ainda não ajudou, pode ajudar agora. Como é que eu faço? Este QR Code aqui tem toda a informação. Você vai pegar o seu celular, colocar no modo foto e vai enquadrá-lo para uma foto. Aí vai aparecer uma coisa amarela, você bate, não tira foto, bate, vai abrir 5 informações, como se ajuda pelo cartão de crédito, como se ajuda através dos bancos credenciados, depositando na agência do banco ou fazendo uma transmissão direta. Você pega ali o nome do banco, o número da agência, o número da conta, está muito bem explicado. Como se ajuda na lotérica? Você chega e diga para o caixa, eu quero fazer um depósito, doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Tem que falar o convênio 3091 2065. 3091 2065. Ou pelo Pix. Agora muda o QR Code, esse aqui é o do Pix, você pode fazer. Ainda tem outra maneira, pelo seu telefone ou pelo computador, você põe lá no nosso portal ongrace.com, ongrace.com, C-O-M. Aí vai aparecer o nosso portal. Tem muita coisa linda ali para você ver, está sempre mudando notícia e tudo. Mas ao mesmo tempo que você vai ver essas coisas, em cima está, na página inicial, lá em cima está assim, doações. Você clica lá, que tudo que eu falei aqui está escrito ali. Enquanto eles vão fazendo a inscrição, maestro, coloca para mim a primeira pergunta agora. Missionário, porque cada evangelho apresenta uma visão única de Jesus?
Por cada evangelho, para poder ter as 4 visões. Tem o Mateus, Marcos, Lucas e João, que Deus deu. Aí você vê Jesus daquela maneira, a promessa, o que ele viu naquele milagre e vai explicando ali, e a sua fé vai aumentando. Segunda pergunta. Missionário, como a Bíblia nos ajuda a lidar com a solidão? Completa. Na hora que você começa a ler a Bíblia, você sente que Deus está com você, você então vence essa solidão. E quem quiser ainda, né, que se casar e tudo, deve falar com Deus. Deus, eu preciso. Ele prepara a pessoa e não tem que ficar igual doido. Para todo mundo que passa aí. Não. Numa hora você olha olho no olho e sente. Eu até digo o seguinte, olha, tem que ser assim, o rapaz olha para a moça, ela olha também, sentiu, você sentiu, senti. Vamos falar com o seu pai para ele fazer a coisa certinha. Vamos lá agora pedir permissão para a gente se encontrar, depois namorar, noivar e depois casar e ser feliz. Vamos aqui agora, vamos abrir o coração agora, por favor. Missionário, meu marido seguiu um caminho oposto ao de Jesus Cristo e não consigo afastá-lo do inimigo. Ele está viciado em jogos de azar e no consumo de drogas, o que comprometeu nossa vida econômica e nosso casamento. Tenho me esforçado muito para orientá-lo, mas não estou conseguindo combater o mal. Como posso prosseguir para conduzir meu marido aos passos de Cristo novamente? Não se esforce para orientar o marido. Peça a Deus uma palavra, mas peça do coração. Espere vir a palavra. E não chega falando, não. Vai conversando a hora, mas a Bíblia diz isso. Aí ele cai em si, o demônio perde a batalha, porque quando a pessoa quer Jesus, não tem como ele continuar, e ele vai ser abençoado em nome de Cristo. Pode acreditar que isso vai acontecer com você para a glória de Deus. Amém? Nós vamos agora fazer oração. Eu vou começar orando, o pastor já vem para orar e Deus vai operar bastante aqui agora. Eu quero todo mundo de pé. Não deixe o demônio enganar você. Hoje não é o seu dia, hoje é o seu dia. Deus o trouxe aqui para que você possa sair daqui com a sua bênção. Nós vamos orar. Ore também. Não espere só em nós não. Se você não quer orar, não ore. Mas se quer, a hora é agora. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e eu começo orando dizendo: Pai, eu estou iniciando essa oração por todos que estão aqui na igreja, que ouviram a Tua palavra, que aprenderam de Ti e que agora querem a bênção. Também por aqueles que estão na casa deles, ó Deus, ou no hospital, ou no hotel, ó Deus, dirigindo um carro, a nossa rádio retransmite esses cultos também. E Pai, pessoas até que aqui no próprio Brasil estão ouvindo o programa na língua materna deles, porque essas línguas estão aí prontas para poder ser usadas por pessoas que não entendem bem o português, e estão em qualquer lugar do mundo agora. Em nome de Jesus, nós entramos em batalha em favor desse povo. Nós vamos exigir a saída do mal agora, tanto eu como o pastor Jaime. Pai, quanta gente estava jejuando para poder ser curada, mas o Senhor Jesus disse que não precisava. Nós precisamos jejuar quando o noivo não estiver conosco, quando o Senhor não estiver operando em nós, tocando em nós. A gente estiver meio desligados, mas Pai, agora é o momento. Eu quero ver esse povo ser curado, eu quero ver esse povo ser liberto. Nós não estamos aqui para brincar, nem o Senhor, nós estamos aqui para ver o Teu poder manifestado, pois diante de Ti agora eu entro em batalha espiritual em favor de cada pessoa. Eu não aceito esse mal, eu não aceito essa doença, eu não aceito esse sofrimento. Eu mando que saia agora, que vá embora, que desapareça. Não peço, exijo. Eu digo, tem que sair dessa pessoa. Vai orando, meu irmão, vai orando agora, porque o nosso Deus não perde batalha. O nosso Deus cura, o nosso Deus liberta. Oh Deus, dá força a essa pessoa para orar agora, dá entendimento, dá sabedoria, para que ela possa tomar posse daquilo que é dela. E como ministro do Teu Evangelho, eu repreendo todo o mal que está nessa vida, toda doença, todo sofrimento, toda perturbação. Eu estou dizendo agora, você vai bater em retirada e tem que sair. Eu não estou falando por acaso, eu estou falando porque eu sou ministro de Deus e eu estou mandando você
você sair agora, una sua fé com a minha agora, concentre a fé comigo e com o pastor Jaime e diga assim, em nome de Jesus, esse mal vai sair agora, tem de sair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai embora mal, eu uno a minha fé com a fé de todos, levanto a voz na autoridade e digo, vai embora, é igual o câncer que apareceu, roubando a paz, esta neoplasia maligna, eu amaldiçoo esta normalidade nas células agora, na corrente sanguínea, lá na medula óssea, eu digo agora, vem, não desista, não joga a toalha, porque para Deus não há impossíveis, porque os impossíveis aos homens são possíveis a Deus, eu digo, câncer lá na cabeça do pâncreas, saia no nome de Jesus, é o tumor que apareceu no pâncreas que nós mandamos embora e manda embora, tem poder o nome de Jesus, não é o nome da igreja, não é o nome do pastor, é o nome de Jesus, isso, use esse nome com autoridade, diga câncer, saia do meu corpo em nome de Jesus, parece fácil, parece brincadeira, esse é o poder de Deus, e eu digo mal, vai embora da visão, é de todo o sistema da visão, sai, vai embora, em nome de Jesus. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, noite de quarta-feira, estamos aqui de volta, hein? Amanhã é o nosso grande dia, vai ser dia 3, já estamos no mês de abril, eu quero chamar a sua atenção que a oração está muito bonita, 90 minutos com Deus, você quer uma experiência com Deus, quer uma mudança de vida, quer uma comunhão mais forte, uma comunhão mais plena com Deus, venha participar conosco, venha estar conosco, é muito especial como Deus opera, como Deus se manifesta, 90 minutos com Deus, vem que é uma experiência tremenda. Deixa eu mostrar um pouquinho da oração de quinta-feira, como é bonito. Eu preciso de anunciar esse amor, eu preciso de viver esse amor, Deus, olha para mim, Senhor, fale para Ele, me renova neste amor, no Teu amor, Senhor, este amor imensurável, esse amor que está acima da nossa compreensão, que está acima do nosso entendimento. É hoje, meu irmão, é hoje um sacudimento na sua vida, é um sacudimento no seu espírito hoje, porque sem o amor de Deus, é uma presença muito forte, vai ser um renovo para você, se dia ter andado com a autoestima lá embaixo, vem. Deixa eu lembrar aos amigos também que sexta-feira é o dia do combate espiritual, hein? É aquele combate contra o mal, o dia do combate, você pode estar conosco, combate contra a feitiçaria, bruxaria, magia negra e já somos mais que vencedores. Se você foi vítima de feitiçaria, tem andado com depressão forte, pânico, ansiedade, pode vir que é muito especial. Sexta-feira, 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7h30 da noite. Deixa eu te abençoar, Pai. Eu abençoo todos que estão ligados conosco, principalmente quem está com uma dor no peito, uma dor de cabeça ou qualquer outro mal, ou mal fora, depressão, ansiedade, perturbação na mente fora, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a todos que estão ligados conosco em Cristo Jesus, o amado Senhor. Amém. Glória a Deus. Olha, uma boa noite. Não esqueça que amanhã eu tenho 9 horas da manhã, 90 minutos com Deus. Sexta-feira, o dia do combate. Deus te abençoe na paz de Cristo Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco, agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20110-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.